Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que por hora não está totalmente cheia. Mas daqui um pouquinho eu tenho certeza que vai estar assim. Sejamos todos muito bem-vindos. Vou convidar a nossa irmã Cida para fazer uma leitura de harmonização do ambiente. Do livro Sinal Verde, o item 30, chama Auxílios Sempre Possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja flutuando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso, a resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre predas de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Bem isso, né? Colocar a flor da esperança no espinheiro. Bem forte. Cida, faça a prece de abertura para nós. Vamos lá. Então vamos fechar nossos olhos, serenar nossos pensamentos. Pai nosso que está no céu, amado amigo e mestre Jesus, estamos aqui hoje reunidos para de mais um trabalho, Senhor. Senhor, gostaríamos de agradecer pelo nosso dia de hoje, por tudo que nos ocorreu, pelos livramentos que o Senhor nos deu durante todo esse dia. Peço que abençoe nossa noite, abençoe o seu reino, para que suas palavras possam tocar o coração de cada um, para quem veio aqui em busca de acolhimento e conforto, consiga sair daqui amparado pela espiritualidade amiga. Somos gratos ao Senhor. Que assim seja. Jesus. Passamos então a palavra para o nosso irmão, que nos traz o tema hoje, cultura terrestre e espiritualidade. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Como sempre, estamos aqui para falar de espiritismo. Estamos numa casa espírita, uma casa que é amor, é escola, é hospital, é oficina. A gente vem aqui quando está sentindo alguma dificuldade, alguma dor, é um hospital. Quando a gente quer aprender, nós estamos numa escola. E estamos aqui dispostos a trabalhar. Trabalhar em nosso benefício e benefício de toda essa humanidade que nos cerca. Nós gostamos muito de comentar sobre a Revista Internacional de Espiritismo, uma revista bem novinha, foi fundada em fevereiro de 1925, tem só 100 anos a revista, uma revista mensal, tem muita coisa boa nessa revista, como toda a literatura espírita tem. Essa revista que assim não é a mais velha de espiritismo, a revista mais antiga é a Revista Reformadora, da Federação Espírita Brasileira, ela é de antes de 1900, não lembro a data exata, mas é de antes de 1900, a Revista Reformadora. Então nós vamos comentar um artigo escrito por Lucy Dias Ramos, Cultura Terrestre e Espiritualidade.
Infelizmente, o racionalismo, sem a edificação moral do ser humano, corrompe e deturpa o sentido da vida, acarretando graves ocorrências. Nosso planeta atingiu um ponto bem elevado de cultura intelectual e avanços nas áreas da comunicação, tecnologia e ciências, que evidenciam o quanto evoluímos em conhecimento. Isso não precisa nem dizer, porque todo mundo sabe. Se nós formos avaliar, nós que já temos cabelinho branco de 50 anos para cá, quanta coisa aconteceu no tempo do telefone de orelhão, no tempo para a gente ligar de uma cidade para outra, tinha que pedir ligação para telefonista, tinha que esperar, às vezes não conseguia. A comunicação, se era urgente, tinha que mandar um telegrama, medir as palavras. Se era uma carta, demorava 15 dias, quando chegava. Hoje em dia, a nossa comunicação é ao vivo, como estamos aqui, ó. A gente está falando que assim está transmitindo para o mundo inteiro, na hora. Então, isso é evolução tecnológica. Isso é a inteligência do homem que consegue. E por que a gente está chegando a esse nível de inteligência? Porque o planeta está evoluindo. E nós estamos evoluindo junto com ele. Mas só que essa evolução intelectual é só uma parte importante, mas nós temos que se deter muito na evolução moral, na evolução intelectual interna, mental e principalmente na espiritualidade, que é o que nos faz crescer, porque somos espíritos eternos. Então, eu falei de 50 anos, mas muito antes de Cristo nós já estávamos aqui no planeta Terra, reencarnando, incorporando num corpo de carne, desencarnando, voltando para o plano espiritual, nos preparando, fazendo uma avaliação do que a gente fez naquela última encarnação, voltando novamente para continuar a evolução, porque nós não regredimos, nós podemos estacionar, mas a nossa constante é evoluir. A humanidade está evoluindo, como está escrito aqui assim, muito rapidamente e intelectualmente, mas nós temos que não esquecer da moral, fazer ao próximo aquilo que deseja para nós. Como diz aqui, entretanto, é de se lamentar como estamos distantes de equiparar o desenvolvimento moral e humanitário ao intelectualismo vigente, que se expressa em todas as manifestações do pensamento, sem conseguir atingir ainda o equilíbrio da razão, do sentimento em virtude de espiritualidade. Então, o ideal é que nós encontremos esse equilíbrio. E nós que estamos aqui estudando, tentando nos melhorar, é tudo que a gente quer é encontrar esse equilíbrio. Será que estamos no caminho certo? Eu acredito que sim. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Buscando essa evolução. E eu não quero só para mim. O pouco que eu aprendo, eu me sinto bem em transmitir. Passar para outras pessoas. Porque nós estamos numa fase do planeta, ninguém é mais do que ninguém. Se um tem um pouquinho mais de conhecimento intelectual, outro tem um pouquinho mais de conhecimento moral, mas a nossa faixa vibratória é semelhante, que nós estamos em evolução e estamos num mundo de provas e expiações. Já fomos um mundo primitivo, então estamos evoluindo e uma coisa que a gente fica muito contente, nós estamos no final dessa fase de provas e expiações. Ainda predomina o mal entre nós. Tem muita intelectualidade, tem muito avanço tecnológico, mas o mal ainda está predominando. E como eu disse, estamos no final dessa fase, já visualizando um mundo em regeneração, onde vai deixar de predominar o mal. E para que nós cheguemos lá, depende de quem? Depende de todos nós e depende dos espíritos que estão reencarnando entre nós, a gente sabe pela literatura espírita, desde 1980, e a coisa está se acentuando,
as crianças que estão chegando agora são espíritos evoluídos, são espíritos de luz, que estão vindo para esse novo planeta, que talvez nessa encarnação nós não consiga chegar lá, não consiga atingir esse. Nós não vamos visualizar nessa encarnação esse mundo em regeneração, que nós já temos cabelinho branco. Mas se tudo correr bem, que nós consiga voltar na próxima encarnação para continuar essa evolução da Terra. Há uma diferença marcante entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, que precisamos considerar. A primeira tem aquisições de conhecimento e desenvolvimento da ciência, e a outra é crescimento espiritual, que não tem limites na vida atual e prossegue além da morte. Então, espiritualmente nós estamos sempre crescendo. Nós podemos, que nem eu falei, podemos parar, a gente não regrede, mas a tendência é sempre, por menor que seja, a gente cresce um pouquinho. E depende de quem? Depende de cada um de nós. Tentar a reforma íntima, tentar nos melhorar. Tentar hoje ser um pouquinho melhor do que ontem, amanhã um pouquinho melhor do que hoje. E para que a gente consiga isso, é importante que nós façamos uma reflexão. Vamos refletir, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz hoje? É muito bom quando a gente vai deitar, acalmou o corpo, relaxou. O que eu fiz de bom hoje? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Ah, mas eu não precisava ter feito aquilo, eu não precisava ter dito aquilo. Então, essa reflexão que a gente faz, amanhã eu vou tentar ser melhor. Amanhã eu vou tentar corrigir aqueles erros que eu errei hoje, tentar ser melhor, tentar errar menos. Eu ainda vou continuar errando, mas que cada dia eu consiga errar um pouquinho menos. Na questão 118 de O Livro dos Espíritos, capítulo 1, aprendemos que os espíritos não retroagem, é o que eu estou falando, em seu desenvolvimento moral. Poderão estacionar e assim atrasar seu progresso, mas nunca regredir. Então, nós podemos estacionar, não regredimos. Nós podemos, aqueles espíritos que eu estava falando, que não têm condições de continuar no novo planeta Terra, no mundo em regeneração, serão mandados para um outro mundo. Um mundo semelhante à Terra, onde vão ter que continuar aprendendo, para que quando eles evoluírem em moralidade, em amor ao próximo, eles possam voltar para o planeta Terra, nesse mundo melhor. Quem são esses que serão expelidos, expurgados da Terra? Aqueles que não querem se melhorar, maus políticos, bandidos, ladrões, aquele que pensa em fazer o mal. Esses aí assim, não querem o bem, então não tem condições de permanecer nesse novo mundo. E com as vidas sucessivas, incorporam as suas conquistas anteriores nas aquisições morais e intelectuais, buscando sempre o progresso no plano material e denominado aqui de cultura terrestre, e espiritual, que é permanente e seguirá em seu desenvolvimento moral. Então, sempre caminhando. Então, a evolução intelectual que eu estava falando está indo muito rápido. E a moral não está conseguindo acompanhar. Por quê? Porque nós ainda não estamos em condições. Talvez nós que estamos aqui buscando isso, já estamos tentando. Mas quantos e quantos que ainda não têm esse conhecimento, buscam através de caminhos errados, ou não buscam, pior de tudo é aqueles que não buscam nada. Porque quem busca uma religião está buscando espiritualidade. Religiões são caminhos que levam a um ponto comum. Então, um vai por aqui, outro vai por ali, mas todo mundo quer chegar lá. Todas as religiões são boas. Quem não é muito bom são os religiosos. Nós deturpamos a religião. A fé raciocinada, apregoada nos ensinamentos espíritas à luz da codificação estabelecida por Kardec sobre a égide de Jesus, restaurando o cristianismo, leva-nos ao equilíbrio e à razão do sentimento. Então, aquilo que Cristo pregou há 2000 anos, esse é o caminho da moral que todos nós precisamos tentar seguir. Infelizmente, o racionalismo, sem a edificação moral do ser humano, corrompe e deturpa o sentido da vida,
acarretando graves ocorrências. Emmanuel, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos leciona, em resposta à questão 204 do Consolador, de forma bem coerente ao que estamos comentando. A alma humana poder-se-á elevar para Deus, tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos. Então, nós vamos conseguir evoluir moralmente, espiritualmente, quando nós se modificar interiormente, pensar e melhorar. É necessário a evolução intelectual, é necessário. Nós todos agradecemos tudo de bom que nós temos intelectualmente, mas não é o principal. Nos traz facilidades, melhoramentos, agradecemos por tudo isso. Então, vamos buscar agora aquilo que está um pouquinho atrasado. Vamos nos melhorar espiritualmente para continuar essa evolução. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se eleva para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do espiritualismo sobre o intelectualismo. Sem a moral, pode-se perceber quedas na repetição de experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, a moralidade sempre vai nos trazer para frente, para o alto. Então, agradecendo e seguindo a intelectualidade, buscando a moralidade. No mundo atual, é preocupante como a inversão de valores tem levado ao radicalismo e aberrações culturais que deturparam conquistas enobrecidas, dificultando o crescimento dos valores morais em detrimento dos abusos em busca da materialidade. Muitos espíritos dotados de alto nível de inteligência e intelectualismo, esquecidos dos compromissos assumidos em seu processo de redenção espiritual, deixam-se levar pela ambição. Então, antes de reencarnar, ninguém é que assim pratica o mal, porque ele antes de reencarnar, ele disse, nessa encarnação eu vou melhorar, eu não vou roubar tanto, eu vou ser melhor, eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom pai. Só que chega aqui, esquece tudo e se deixa levar pelo materialismo, pela busca excessiva. Todos nós precisamos do materialismo, todos nós buscamos um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, mas isso não é o nosso principal. O nosso principal é tentar o equilíbrio, buscar sem pisar, sem maltratar, sem humilhar ninguém. Será assim tão forte o poder da palavra escrita ou falada, disseminada sem escrúpulo, visando tão somente o ganho fácil e a fama, que coloca os incautos em momento de glória, para depois amargar no arrependimento. Então, momentos de glória, os maus empresários, os maus políticos, pode ter certeza, se ele não se arrepender enquanto estiver aqui assim, mas quando passar para o outro lado, ele vai ver as coisas erradas que ele fez e que ele prometeu que não ia fazer. Todo político é uma tarefa muito difícil ser político. É uma missão muito difícil a riqueza. A prova da riqueza, poucos conseguem vencer a prova da riqueza. Por quê? Ela causa muita sedução, ela nos traz muitas facilidades que na pobreza a gente não tem. A pobreza é difícil. A gente passar fome, passar dificuldade, passar doença, não. Mas a riqueza é muito mais difícil, porque a gente tem chance de errar muito mais. Tem exceções. Tem os ótimos empresários que geram milhares de empregos, ajudam milhares de famílias, e essa é tudo aquilo que a gente espera que vai acontecer daqui para frente.
Basta recordar as causas que levaram muitas civilizações do passado à decadência, e todas elas desapareceram na voragem do tempo. Desde os tempos remotos, quantas e quantas encarnações chegaram no auge da intelectualidade, se deixaram perder pela moral, decaíram, se acabaram. Mais modernamente, são os ideais que fomentam a desunião, as guerras, o desamor, levando muitos a sofrerem conflitos armados que dizimam cidades e cidadãos inocentes. São os extremismos do racionalismo, que levam escritores brilhantes a defender atos de violência, usurpação dos direitos humanos e se vangloriam pelo poder de exercerem sobre os povos e todos que os seguem. Então, esses que hoje em dia estão lá em cima, se acham donos do mundo, estão tremendamente enganados e vão se arrepender redondamente por tudo isso. As lições edificantes do Mestre Jesus, que nos amou e ama desde a formação do nosso planeta, esperando por nós, ficam esquecidas, ou são deturpadas com o mercantilismo que ainda alguns líderes religiosos usam para enriquecimento ilícito. Igualmente, nosso planeta é devastado pela ambição dos seus governantes, pelo poder econômico, pela invasão indevida e exploração das riquezas naturais, criando situações de intenso sofrimento e destruição de nossas florestas e reservas naturais. Quando a gente para pensar tudo o que está acontecendo atualmente no mundo inteiro, a gente para pensar na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro, está tudo bagunçado. Por que está tudo bagunçado? Porque estamos num final de ciclo. Final desse ciclo, esses que estão bagunçando totalmente não terão condições de permanecer, serão expurgados. Mas então, como está chegando muito espírito de luz para trazer a educação moral, para trazer a espiritualidade, de tudo que observamos atualmente como consequência da inversão dos valores, concluímos que é urgente e necessário que cuidemos da educação da nova geração, para que comanda tudo que nos degrada física e moralmente e busque nas luzes da espiritualidade o que nos eleva e redime, com o objetivo de implantar em nosso planeta a era da regeneração. Implantar em nosso planeta a era da regeneração, que está chegando. Estamos nesse final de ciclo, mas infelizmente nós ainda não chegamos no fundo do poço para depois começar a subir. Ainda vamos ver muita desgraça, muito sofrimento. Mas nós que já temos essa consciência, vamos tentar ajudar o nosso próximo, aquele que está precisando de ajuda, vamos dar a mão, vamos transmitir uma palavra, vamos dar um pão, E principalmente o pão maior que está faltando é o pão interior. Um abraço, um aperto de mão, escutar uma pessoa que está com dificuldade. Muitas vezes ela até tem condições financeiras, mas ela não... Ninguém para ouvir, todo mundo correndo, preocupado com as minhas coisas. Eu estou atrasado, eu tenho que ir. Vamos tentar tirar um minutinho, não custa nada. Diminuir um pouquinho o tempo da televisão, diminuir um tempinho de coisas que... Excesso de descanso. Vamos trabalhar um pouquinho em benefício do meu próximo. Eu vou estar trabalhando em meu benefício. Dai de graça o que de graça recebeu, fazer ao próximo tudo que eu quero para mim, como está escrito no Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. A partir do momento que eu faço para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim, eu vou errar cada vez menos. Mas cada vez menos. São os professores que deixam marcas indeléveis nas mentes infantis e influenciam os jovens a amar a pátria, cultivar o patriotismo, desenvolver o senso de justiça e erradicar de seus corações o ódio, o preconceito
e buscar nas luzes do conhecimento intelectual o que os ajude a crescer em razão, mas em espiritualidade, com sentimentos de paz, respeito, amor ao próximo, felizes que estiveram em sua formação intelectual, professores que tocaram suas almas com as luzes da espiritualidade. Uma coisa que nós estamos todos aprendendo, aqui é assim, a evangelização. Sempre que a gente puder ensinar uma coisa boa para uma criança, são o nosso futuro. Eles estão trazendo essa luz, esse engrandecimento, e nós estamos aprendendo. E muitas vezes aprendemos com as crianças. Estão trazendo conhecimento e estão nos ensinando. Como filhos de Deus e irmãos em humanidade, procuremos agir com discernimento ao fazer nossas escolhas, para que nossa consciência ética esteja em paz e que possamos crescer sempre na direção de nosso destino maior, rumo às estrelas de onde viemos. Então, nós viemos do plano espiritual, nos preparamos, todos nós nos preparamos antes de reencarnar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, só que o esquecimento, a gente diz, mas por que eu me esqueci? O esquecimento é bom, porque se eu me lembrasse de tanta coisa mal que eu fiz na outra encarnação, eu prejudiquei aquele ali, eu prejudiquei aquele lá, agora ele vem como meu irmão, como meu filho, como é que, se eu me lembrasse, ele me matou na outra encarnação, agora ele vem como meu filho para a gente se perdoar? É por isso do esquecimento. A gente esquece com o objetivo de reparar nossos erros passados e errar cada vez menos. Essa consciência, esse exame de consciência que a gente faz diariamente, sempre que a gente tem condições, sempre que a gente lembra, a gente costuma fazer no final de ano, é muito comum fazer uma reflexão. O que eu fiz esse ano, o que eu vou fazer o ano que vem? Quando a gente passa lá para cima, quem é que nos cobra? Deus? O anjo da guarda? Não. A minha consciência, a consciência de cada um cobra. Por que tu fez aquilo? Por que tu não fez aquilo que tu tinha prometido que tu ia fazer? Daí a gente se arrepende, a gente sofre. Espíritos muito mal, que fizeram muita maldade, que tem muita dificuldade. A gente vê filme Nosso Lar, por exemplo, a maioria já assistiu, tem o umbral. O umbral é uma região do espaço onde espíritos que fizeram sofrer, estão sofrendo, amargando, e enquanto eles não se arrepender dos erros deles e não se decidirem a melhorar, eles não vão sair dali. A partir do momento que ele se decide, eu vou recomeçar, a partir de hoje eu vou levar uma vida melhor, sempre tem um espírito amigo que para estender a mão. Geralmente a mãe. As mães são maravilhosas em todos os sentidos. Mãe nunca abandona um filho. E no plano espiritual, isso a gente vê nos trabalhos que acontecem quando a gente está em contato com os espíritos. Normalmente aqueles espíritos muito sofredores, quando eles se dão conta que eles querem se modificar, que eles querem se melhorar, a mãe vem buscar. A mãe vem buscar, e daí ele se dá conta que tem muitos que desencarnam e continuam, não se dão conta que morreram, continuam querendo fazer as mesmas coisas que eles faziam, são aqueles que nós chamamos de obsessores. Obsessores porque continuam conosco. E como é que a gente atrai esses obsessores? Por afinidade. Gostam das mesmas coisas que eu, seguem os mesmos vícios que eu. Vícios, por exemplo, a maioria dos vícios, a pessoa começa aquele vício, ela pensa, não sabe, é por prazer. Só que depois, a partir do momento, ela começa a alimentar espíritos que já desencarnaram e tinham aquele vício e vem. Ele sopra que assim, toma mais uma, não vai te fazer mal, toma mais uma, fuma mais um cigarrinho, não faz mal nenhum. Então, eles absorvem as energias, então, são obsessores. Mas assim como nós temos nossos obsessores que nos acompanham por afinidade, se nós se afinizar com um lado melhor,
procurar boas leituras, boas conversas, boas músicas, nós vamos se afinizar com espíritos mais evoluídos, espíritos de mais luz, são nossos anjos da guarda, são nossos protetores. O obsessor quer nos puxar para cá, mas o protetor nos mostra, não, mas é melhor ir por aqui. Eu vou para lá ou eu vou para cá? Eu tenho livre-arbítrio. Eu vou por onde eu quiser. Mas o que é o livre-arbítrio? Eu faço aquilo que eu quiser, mas eu sou responsável pelos meus atos. Eu planto aquilo que eu quiser plantar, mas aquilo que eu plantar eu vou colher. Ninguém vai pagar pelos meus erros. Assim como ninguém vai usufruir das boas ações que a gente comete. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, compete a nós tentar, porque a gente, é difícil a gente se modificar, mas se a gente não tentar, a gente não consegue. Eu espero que nós todos continuem nessa tentativa de se melhorar. Que a paz e luz do Mestre Jesus esteja com todos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pelas palavras. Que a gente ouvindo ele falar, nos presentear com essa aula, né? No último mês do ano, o mês necessário para a nossa reflexão, parece tão fácil quando ele coloca a mudança, né? Quando ele coloca o que a gente tem que cuidar. E é fácil mesmo. Basta a gente ouvir a nossa voz interna, a nossa reforma íntima. Sempre vai ter, como ele falou, um anjo protetor nos indicando o caminho certo. E alguém que não quer o nosso crescimento, dizendo, vai que não vai dar nada. Aí vai do nosso conhecimento, da nossa vontade de progredir, de mudar no bem, para que a gente siga no caminho reto. Peço que todos fechem os olhos e que agradeçam ao Mestre Jesus por mais um ano, por estarmos nessa casa de oração, por sermos aqui acolhidos, por sentirmos a presença do nosso Mestre ao nosso lado, mas principalmente agradecer pelas dificuldades que o ano nos trouxe, por toda a mazela, por toda a doença, por toda a tristeza, porque com certeza, através dessas tristezas, nos tornamos um ser melhor através do aprendizado. Assim, com toda essa energia que aqui está nesse momento, pedimos à espiritualidade amiga da casa a permissão para encerrar os trabalhos e seguir para o passe. Que tenhamos todos nós uma semana cheia de amor e luz. Que assim seja.